Caros alunos e professores da Univesp, olá! Meu nome é Rodrigo e, junto com os alunos Felipe de Almeida, Luiz Fernando Girola, Roberta Piffer Teixeira, vou apresentar para vocês o projeto Integrador 2 do curso de Engenharia de Produção da Univesp do campus de Pedreira. O tema escolhido para o projeto Integrador 2 foi para a utilização de placas ecológicas para construção civil, produzidos a partir de resíduos pós-industriais do processo da fabricação de fraldas descartáveis, tá? O, o tema foi utilizado baseado na crescente conscientização mundial de preservação do meio ambiente, da utilização de plástico reciclável como alternativa para a substituição de diversos tipos de materiais, e o foco do projeto é trazer alternativas econômicas e ambientalmente corretas para o uso ou reuso desse tipo de material, essas fraldas descartáveis, tá? O, o desenvolvimento da ideia é baseado na grande quantidade de resíduos que essa indústria de fraldas e o consumo da população também de fraldas, essa geração de resíduo, né? E paralelo a isso, a fabricação de placas ecológicas, que é um material bastante utilizado pela construção civil, e a gente tenta aliar essas duas coisas, a grande geração de resíduos e a fabricação do material muito comum e bastante utilizado pela indústria civil. E a ideia de atender esse mercado, né, esses dois lados do mercado, é justificada para essa conscientização, aí, o uso correto dos materiais e a conscientização e a preocupação com o meio ambiente. Então a gente vai ver se a gente consegue levantar algumas informações para ver as vantagens das placas ecológicas. O, o processo utilizado, né, de reciclagem tenta transformar plásticos do uso industrial aí, que já não tem mais uso, em novos plásticos, novos materiais, de uma forma simples, né? Reciclando os plásticos, geralmente usando a reciclagem mecânica aí, que eu vou dar mais detalhes para vocês. Para realizar a reciclagem mecânica, é preciso realizar a separação dos materiais, né? Fazer uma seleção de materiais, em seguida fazer um processo de moagem desses materiais, desse plástico, a lavagem, preparação deles, para depois passarem por um processo de aglutinação e tratamento, ali onde ele começa a ser aditivado para um próximo uso, né? Essas fraldas descartáveis, né? Ela é composta por vários polímeros, vários plásticos, né? Naturais e sintéticos. E a gente vai tentar reaproveitar esses materiais nesse estudo e transformar isso num material útil, né, o, para o mercado. Aqui é um exemplo da composição da fralda, né? Tem filmes de polietileno, tem materiais tipo papel, né? Celulose, outros poliacrilatos, que são polímeros, né? Para absorção, tecidos de polipropileno, materiais polímeros elásticos, sintéticos, né? Outros polímeros para o adesivo que é usado, outros plásticos de resistência, e diversos materiais que podem ser processados, separados e reciclados. Do outro lado, tem o consumo da madeira da construção civil, ele é muito grande. Geralmente é um uso, pode ser usado para maneira permanente, né, como construção de paredes, de escadas, ou para uso temporário, para fazer escoramento, estaqueamento, proteção de construção civil, né? Então é isso que a gente vai tentar desenvolver nesse trabalho. A produção de fraldas descartáveis, ela é crescente, é uma comodidade muito prática, cada vez mais a população cresce e as novas gerações querem praticidade na vida delas. Então, não tem como deixar de ver que
quantidade de fralda sempre aumenta. E um exemplo aí, uma única indústria aí processa aproximadamente 300 toneladas por mês de resíduos pós-industriais de fraldas de duas empresas, né? Então, bem amplo. As crianças também, né? Um exemplo aí de quanto consome uma fralda, aproximadamente 5 mil fraldas nos primeiros 2 anos, né? Então, tem uma estimativa de 800 mil toneladas por ano de uso de fraldas recicláveis. Então, e o processo de reciclagem desse material não é muito simples. Então, uma empresa se especializou, né, em trabalhar com isso aí. E o material final que a gente quer oferecer aí são placas que o mercado oferece já nas dimensões de 1,10 m por 2,20 m, 1,22 m por 2,44 m, nas espessuras aí de 6 a 20 milímetros. É isso que a gente quer tentar desenvolver. O, o processo de processamento das fraldas é basicamente o que já foi descrito, né? Tem a parte de recebimento e separação, aquela moagem, aglutinação e uma prensagem ali para fazer as placas. Então, não é muito difícil esse processo de fabricação e ele transforma aí essas fraldas aí nessas placas. Os materiais, os equipamentos utilizados são aglutinadores, são prensas hidráulicas, né? E aí, os tipos de materiais que podem ser fabricados são esses tapumes, guarda-corpos, formas para baldrames, para vigas, construção de alojamentos, construção de locais para armazenagem de materiais, fabricação de divisórias, fabricação de objetos de decoração, e aí uma série de infinidade de materiais, porque é uma placa que pode ser cortada, pode ser parafusada, pode ser amarrada, pode ser feito diversos tipos de coisas como se fosse uma madeira de MDF mesmo. Algumas imagens aí de algumas fotos com madeira, né, que poderão futuramente estarem sendo substituídas por essas placas ecológicas. O, o, o custo de fabricação, né, é bastante interessante, baseado nos próximos slides que a gente vai passar aqui, porque existe muita fralda, né, descartável, é muito complicado gerenciar essas fraldas, ela vai poluir o meio ambiente, o tempo de composição é muito grande. E fazendo um estudo rápido, a gente vê que o que tem a quantidade de resíduo e nos equipamentos, no investimento em equipamentos, a gente vê que consegue fabricar essas placas por custos inferiores às placas de madeira que estão aí disponíveis no mercado, essas madeiras compensadas. Então, levantando esses custos que estão apresentados aqui nos slides, a gente chega ali que a placa de 2,20 m por 1,10 m por 6 milímetros teria um valor já de venda interessante a R$ 11, um pouco mais de R$ 11, já com 20% de lucro. Já numa placa de 8 milímetros, teria o valor de venda aproximadamente de R$ 13, já também com lucro pretendido de 20%. Quando comparado com os custos do compensado, a gente vê que é uma diferença ali de mais de 40%, podendo chegar a quase 60%, conforme a espessura da madeira vai aumentando em relação a esse composto de plástico reciclado à base de resíduos de fralda, né? Então, baseado neste ensaio, né, é possível afirmar que a produção de placas ecológicas utilizando resíduos pós-industriais é uma solução bastante inteligente, né, se tratando das questões ambientais, pois grande parte dos resíduos que seriam destinados para aterros é utilizado no processo de fabricação e, do ponto de vista econômico, é altamente viável, pois apresenta custos de fabricação relativamente baixos se comparados a outros produtos e processos. Ainda se tratando da questão ambiental, as placas ecológicas, após serem utilizadas e descartadas, depois do tempo de uso, podem ser novamente reprocessadas para a criação de novas placas. Além disso, o mercado de construção civil cresce a cada dia e necessita cada vez mais de novos produtos e soluções. Então,